Hoje, vamos mergulhar em uma das histórias mais comoventes e trágicas do futebol argentino. A vida e a carreira de Mirko Saric, um talento que brilhou intensamente no San Lorenzo, mas que, infelizmente, teve sua luz apagada cedo demais. Preparem-se para conhecer a trajetória de um jogador que prometia ser um dos maiores, mas que sucumbiu a batalhas internas invisíveis. Esta é uma história de talento, promessa, pressão e, por fim, uma profunda tristeza que marcou o esporte. Vamos juntos desvendar os detalhes dessa estrela cadente do futebol. Mirko Saric nasceu em Buenos Aires, Argentina, em 6 de junho de 1978. Filho de imigrantes croatas, desde cedo demonstrou uma paixão e um talento inegáveis para o futebol. Sua jornada começou nas categorias de base do Clube Atlético San Lorenzo de Almagro, um dos gigantes do futebol argentino. No ambiente do Ciclón, como o San Lorenzo é carinhosamente conhecido, Mirko rapidamente se destacou. Sua habilidade com a bola nos pés, sua visão de jogo e sua impressionante estatura para um meio-campista o diferenciavam dos demais. Ele era a joia da coroa das categorias de base, um nome sussurrado nos corredores do clube como o futuro do futebol argentino. Seu debut profissional veio em 22 de dezembro de 1996, com apenas 18 anos, sob o comando do técnico Carlos Aimar. Entrou em campo contra o Unión de Santa Fé, substituindo o experiente Pipo Gorosito. Aquele dia marcou o início de uma carreira que, para muitos, seria gloriosa. Mirko não era apenas mais um jogador, ele era a personificação da esperança para os torcedores do San Lorenzo, que viam nele o próximo grande ídolo, capaz de levar o clube a novas conquistas. A expectativa em torno de seu nome era imensa, e ele parecia pronto para carregá-la. Com o passar dos anos, Mirko Saric consolidou-se no time principal do San Lorenzo. Em 1999, sob a batuta do lendário Oscar Ruggeri, Saric atingiu o auge de sua forma. Sua presença no meio-campo era dominante. Com 1,90 de altura, ele impunha respeito físico, mas sua técnica refinada e sua capacidade de ditar o ritmo do jogo eram o que realmente o tornavam especial. Saric era um volante moderno, capaz de desarmar, construir jogadas e até mesmo finalizar com precisão. Sua perna esquerda era um verdadeiro pincel, capaz de traçar passes milimétricos e chutes potentes de longa distância. Além disso, sua estatura o tornava um exímio cabeceador, uma arma extra nas bolas paradas. Não demorou para que as comparações surgissem. Muitos o viam como o novo Fernando Redondo. Uma comparação que, para um jovem jogador, era um peso e tanto, mas que ele parecia carregar com naturalidade. Sua elegância em campo, a forma como controlava a bola e a maneira como se desvencilhava dos adversários com dribles curtos e eficazes, mesmo com sua altura, eram características que o aproximavam do ídolo do Real Madrid. Ele era um jogador polivalente, que atacava e defendia com a mesma intensidade e qualidade, controlando o meio-campo e, por vezes, aparecendo na frente para marcar gols memoráveis. Um exemplo disso foi um gol que ele marcou contra o River Plate em um amistoso de 1999, onde, após um cruzamento alto, ele tocou a bola com a ponta da chuteira esquerda, encobrindo o goleiro adversário com maestria. O talento de Mirko Saric não passou despercebido. Clubes europeus começaram a monitorá-lo de perto, e o interesse do Real Madrid se tornou o mais concreto e notório. O gigante espanhol, conhecido por contratar os maiores talentos do futebol mundial, ofereceu mais de 10 milhões de dólares pelos serviços do jovem volante. Para Saric, a oportunidade de jogar no Real Madrid era a realização de um sonho, o ápice de uma carreira que mal havia começado. No entanto, o San Lorenzo, ciente do potencial de sua joia, considerou a oferta baixa. Os dirigentes do Ciclón acreditavam que Saric valia muito mais e que seu futuro no futebol era promissor demais para ser vendido por aquele valor. A negociação não avançou, e Mirko permaneceu no clube argentino. A recusa do San Lorenzo em vendê-lo para o Real Madrid
embora compreensível do ponto de vista financeiro e esportivo do clube, pode ter sido um dos primeiros golpes na moral do jovem jogador. A frustração de ver um sonho tão próximo escapar de suas mãos, somada à pressão de ser a grande promessa do futebol argentino, começou a pesar. Saric, que antes parecia inabalável, começou a mostrar sinais de instabilidade. Uma momentânea queda de rendimento e alguns atos de indisciplina o levaram ao banco de reservas, algo incomum para um jogador de seu calibre e importância para a equipe. A pressão externa e interna, as expectativas e a frustração começaram a construir uma barreira invisível ao redor de Mirko. O ano de 1999, que marcou o auge de sua performance, também seria o início de sua derrocada. Em dezembro daquele ano, durante um jogo da reserva contra o arquirrival River Plate, Mirko Saric sofreu uma grave lesão. A ruptura dos ligamentos do joelho esquerdo o afastaria dos gramados por um longo período. Para um atleta, uma lesão desse porte é sempre um desafio, tanto físico quanto mental. Para Saric, no entanto, foi um golpe devastador. A recuperação seria longa e dolorosa, e a incerteza sobre seu retorno ao futebol, no mesmo nível de antes, começou a corroer sua mente. A lesão, somada à frustração do passe não concretizado para o Real Madrid, mergulhou Mirko em uma profunda depressão. O futebol, que antes era sua paixão e sua válvula de escape, tornou-se uma fonte de angústia. Ele se sentia isolado, incompreendido, e a alegria de jogar foi substituída por uma tristeza avassaladora. Os problemas pessoais também se acumularam. Saric vivia um relacionamento conturbado, e a descoberta de que o filho que sua parceira esperava não era seu, após um teste de DNA, foi o golpe final. A combinação desses fatores, a pressão do futebol, a frustração do sonho europeu, a grave lesão e os problemas pessoais, criou um cenário de desespero para o jovem atleta. Ele estava em um abismo emocional e, infelizmente, não conseguiu encontrar a saída. Na manhã de 4 de abril de 2000, o mundo do futebol foi abalado por uma notícia devastadora. Mirko Saric, aos 21 anos de idade, foi encontrado morto em sua casa, no bairro de Flores, Buenos Aires. Ele havia cometido suicídio por enforcamento. A tragédia de Saric chocou a Argentina e o mundo do futebol. Como um jovem tão talentoso, com um futuro tão promissor, poderia ter chegado a um ponto tão desesperador? Sua morte levantou questões importantes sobre a saúde mental de atletas, a pressão que eles enfrentam e a necessidade de apoio psicológico em um ambiente tão competitivo e exigente. O falecimento de Mirko Saric deixou um vazio imenso no San Lorenzo e na memória de todos que o viram jogar. Homenagens foram realizadas, e seu nome se tornou um símbolo da fragilidade humana por trás do brilho dos holofotes. Sua história é um lembrete doloroso de que, por trás dos uniformes e dos estádios lotados, existem seres humanos com suas próprias batalhas, medos e angústias. A pressão por resultados, a busca incessante pela perfeição e a solidão que muitas vezes acompanha a fama, podem ser um fardo pesado demais para carregar. Embora sua carreira tenha sido tragicamente interrompida, o legado de Mirko Saric transcende os números e as estatísticas. Ele é lembrado não apenas como um jogador talentoso, mas como um alerta, uma voz silenciosa que ecoa a importância de cuidar da saúde mental no esporte. Sua história nos convida a refletir sobre a responsabilidade de clubes, treinadores, torcedores e da mídia em criar um ambiente de apoio e compreensão para os atletas. É fundamental que se olhe para além do desempenho em campo e se reconheça a humanidade de cada jogador. Mirko Saric foi uma estrela cadente, que brilhou intensamente por um breve período, deixando uma marca indelével no coração dos torcedores do San Lorenzo e na história do futebol argentino. Sua memória serve como um lembrete constante de que o sucesso e a fama não são garantias de felicidade e que a saúde mental é tão crucial quanto a saúde física. Que sua história inspire a todos a serem mais empáticos, a oferecerem apoio e a buscarem ajuda quando necessário.
que a tragédia de Mirko Saric não seja em vão, mas sim um catalisador para a mudança e para um futuro onde o bem-estar dos atletas seja prioridade. Chegamos ao fim de mais uma história emocionante e, ao mesmo tempo, triste. A trajetória de Mirko Saric é um capítulo que nos faz pensar e sentir. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para não perder as próximas histórias. Deixe nos comentários o que você achou da história de Mirko Saric e quais outros jogadores ou histórias você gostaria de ver por aqui. Agradeço a sua companhia e até a próxima.